Filipenses 1:27, tá? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, né? Aí ele fala depois, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. O que Paulo queria escutar acerca dos filipenses? Filipenses, que vocês estejam firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É isso que nós estamos fazendo. Percebe? O prazer de estarmos reunidos é nisso aqui. Nós temos um só espírito, uma só alma, uma só fé, uma só declaração, ministrando o evangelho. Qual é o evangelho? A boa nova. Cristo em nós, a glorificação do nosso ser. Sermos a expressão exata de Cristo. É isso que nós estamos aqui buscando. Para isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Tá? Só que as palavras são mais complexas, né? Vou ler de novo. Filipenses 3:13. Abram, por favor. Né? O que Paulo fala aqui? Olha bem, eu não me julgo que eu já tenha alcançado a plenitude, tá certo? Eu não me considero ainda na plenitude. Ou seja, eu não sei se o meu horário é 6 horas da manhã, mas uma coisa é certa, eu sou um ser espiritual, entendeu? E eu estou sendo clarificado, a luz de Cristo já me ilumina. Eu estou expressando a luz de Cristo, só que eu não sei qual é o meu horário. Então, ele já falou bem claro aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu já não alcancei, não sei se eu posso falar que eu já alcancei a plenitude, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Eu vou metralhar vocês com essa palavra, entendeu? Eu estou aqui dando um tantão de tiro para matar toda incredulidade, para matar todo o achômetro humano, entendeu? Então, estou disparando em vocês aqui agora uma rajada de metralhadora de fé. Eu estou matando toda incredulidade aqui agora com essas balas de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Isso aqui está na palavra, não é o Ronaldo falando, não. Tá certo? É a boca do Ronaldo que vai verbalizando. Agora, é claro, com uma intenção. Eu quero quebrar todo o coração que ainda está tampado, que não enxergou ainda, que Cristo está operando e operante dentro do teu coração. Ele é eficaz. Basta você querer. Entendeu? Então não negue o senhorio de Cristo na sua vida. Não negue o trabalho de Cristo na sua vida. Não negue. É um luxo isso. Se a pessoa negar Cristo, ela está sendo... Olha, não, eu acho que eu não sou merecedor. É claro que você não é merecedor. Está escrito lá, pela benignidade imerecida. Ninguém merece. Mas eu não quero olhar pelo nosso não merecimento, eu quero olhar para o que Cristo falou. É pela benignidade imerecida que Ele está fazendo. É Ele em nós. Se nós estivéssemos a pontos, não precisaria de Cristo. Ele está justamente o quê? Ele veio para você, a ovelha perdida. Entendeu? Né? Isso está falando a respeito dos israelitas. Mas se coloque também como israelita por fé. Tá certo? Porque o circunciso ou israelita é aquele que o é de coração. Então, você é de coração. Então, você está diante de Cristo Jesus, sabedor de quem que você é. Isso é mole. Você olhar para dentro de você mesmo e exercer incredulidade é a coisa mais fácil que tem, porque é compatível da nossa natureza. Eu não sou capaz. Eu não mereço. Eu sou tão pecador. Eu sou tão problemático. Eu sou não sei o que, não sei o que. Nossa, eu estou tão doente. Nossa, eu estou com tanta dor. Nossa, eu estou com não sei o que, não sei o que. Isso é normal da nossa natureza. Agora, você se constranger e negar essa situação para que você coloque seus olhos fixos em Cristo Jesus, para que Ele possa realmente fazer aquilo que Ele tem que fazer, tá? Basta crer, meu irmão.
Você pode crer que Ele é o seu libertador, Ele é o teu resgatador, Ele é. Está bem claro. Creia. Se você crer, eu irei falar com meu Pai a teu respeito, e viremos eu e meu Pai e faremos morada em você. Se Cristo está em você, nada te será impossível, caramba. Tá? Eu estou falando tudo isso aí, gente, que eu estou revoltado comigo, tá? Depois da notícia da semana passada, acerca desse momento, eu vou falar momento, tá? Do Sormani, eu estou revoltado, cara. Entendeu? Eu estou fazendo um trabalho comigo aqui e eu vou confessar para vocês algumas situações. Viu, minha irmã Lourdinha? Eu não estou nervoso com a senhora, não, viu? Eu estou revoltado comigo mesmo, tá? Eu achei bom se vocês puderem. Tá? Só assim você me ensina coisas boas. Me dá suco. Você me chacoalha o que você diz. Tá? Chacoalha aí. Está no lugar de Benedito. Chacoalha aí minha alma. Eu vou deixar para ele mesmo, irmã. Bom, o que acontece? Meu irmão amado Sormani, tá? Eu quero te acolher dentro do meu coração. Tá? Todo o corpo quer te acolher no seu coração. Eu posso com certeza falar em nome do corpo de Cristo multimembrado. Tá certo? Você está no nosso coração. Tá certo? E o que acontece? Eu preciso de confessar para vocês. Eu já participei ativamente, tá, da partida de pessoas muito amadas da minha vida. Tá? E se chocar vocês, me perdoem, mas penso eu que eu fiz uma obra naquilo que eu tinha consciência naquele momento. Tá? Por exemplo, a minha mãe, ela estava com câncer no pâncreas. É um dos cânceres mais agressivos que o ser humano pode ter. Tá? E foi questão de dias, foram 17 dias, né, entre a descoberta e a voracidade daquele câncer dentro dela. E quando vê, né, no último dia dela, ela pediu para que ligassem para mim, né, que estava a minha irmã no hospital aquele dia, né, e aí a Darlene me ligou: Ronaldo, a mãe quer falar com você. Só que ela estava balbuciando, né, e já estava de uma maneira... Eu vou falar, vai ser chocante, tá? Mas me permitam, vocês vão entender depois por que é chocante e por que eu preciso falar, tá? Aí já eram mais ou menos as 9 horas da noite, já não poderia mais entrar ninguém no hospital e já estava lá lacrado. Eu cheguei lá no hospital: olha, eu quero falar com a minha mãe. Né? A minha mãe me chamou, eu quero falar com ela. E evidentemente que não me deixaram entrar. Tá certo? Eu falei: olha, eu não vou sair daqui, tá? Vocês falam com o diretor de vocês, falam com quem vocês quiserem aí. Eu não vou sair daqui, enquanto eu não for lá dentro, né? Enquanto vocês não quebrarem essa regra de vocês, né? E me permitam falar com a minha mãe. Ela está em fase terminal, que vocês sabem, e eu quero despedir dela. E ela me chamou, ela também quer se despedir de mim, então eu quero estar lá. 1 hora e pouco depois, me deixaram entrar, né? E cheguei lá, abracei a minha irmã, abracei a minha mãe, né? Ela estava deitada. Na hora que ela me viu, os olhos dela iluminaram, né? Eu acho que ela queria alguém para poder a ajudar naquele momento de transição. Eu peguei na mão dela e vi claramente, né, o tamanho da dor que ela estava sentindo, que era morfina, era mais isso, era mais aquilo outro, era isso, aquilo outro lá, e a dor continuava, né? E eu falei bem claro, né? A Darlene falou assim: mas ela não consegue nem dormir. Falei: tudo bem, deixa que eu vou conversar com ela. Peguei nas mãos dela, olhei para ela: mãe, vamos dormir. A minha irmã estava achando que eu estava
falando para ela, para induzir o sono dela. Não, eu estava falando de uma outra forma. Mãe, vamos dormir em Cristo Jesus. Fique tranquila, vai dar tudo certo, vamos dormir, né? E não levou 10 segundos, né? A minha mãe, eu segurando a mão dela, ela partiu em Cristo Jesus, tá? Então, eu tenho experiência, né, que não foi somente a minha mãe, que era amada por mim e era amada pelos meus irmãos. Outras pessoas também, eu pude, de alguma forma, né, experimentar essa experiência, entende? Aí eu fiquei pensando, caramba, para esse tipo de coisa eu estou servindo, mas para outro tipo de coisa eu ainda não estou engatinhando na fé, tá? Então, o que acontece? Depois que o Anselmo falou e o seu irmão também falou semana passada, eu estou aqui diante de vocês e quero, junto com vocês, né? Primeiro, seu Mani, que você se sinta amado por cada um de nós aqui. Nós fazemos um com você, tá certo? Nesse momento. E eu quero desafiar o corpo de Cristo, como também desafiar seu irmão, para que a gente possa experimentar algo daquilo que é coerente com o que nós temos falado nesses anos todos. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de Cristo Jesus. Ele veio para que todos nós tenhamos vida, e vida em abundância, entendeu? Então, havendo fé em nós, havendo fé no Sormani, tá? E eu não quero culpar ninguém, tá? Eu quero somente trazer paz para todos os nossos corações, tá certo? E eu quero fazer um discurso também junto com vocês, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram lá atrás, tá? Aí, havendo fé, aí eu vou ousadamente falar a fé, percebe? A fé suficiente para a gente poder sobrepujar essa situação, que é uma situação momentânea, é um desafio que Cristo está colocando diante da gente, tá? E dentro desse desafio, nós podemos escolher a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a vida do corpo de Cristo multimembrado. E sobre essa situação, a gente energizar agora esse momento da vida do Sormani para que a perfeita vontade de Cristo Jesus se estabeleça, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já me coloquei, né, em algumas situações de encrenca, né? Eu sou um exímio capotador de carros, tá? Já capotei 3 carros. Nenhum deles eu tive uma sequelazinha sequer, entende? O que acontece? Por que eu estou falando que eu sou exímio? Porque eu tenho experiência nessa situação. Agora, isso está me fazendo o quê? Eu andar com mais correção, eu andar com mais cautela, eu andar com mais prudência, porque eu estou passando do limite dos carros, entendeu? A minha fé é ousada, então eu acho que o carro pode voar, né? Na igreja que eu frequentava lá atrás, há uns 20 anos atrás, na hora que eu capotei meu primeiro carro, me avisaram, pessoal, olha, Ronaldo, é o seguinte, os anjos que Deus seca, né, e te protege, né, eles voam a 80 quilômetros por hora, eles não voam mais rápido que isso. Aí, para que Deus consiga te proteger, sabe o que ele faz? Ele vai colocando anjos a cada quilômetro. Na hora que aquele anjo perde o fôlego dele, ele já fala, outro anjo vai lá para proteger o Ronaldo. Entendeu? Então você está dando um baita de um trabalho para Deus, porque os anjos só voam a 80 quilômetros por hora. Entendeu? E como ele quer te proteger, porque ele quer usar você ainda, né? Ou seja, ele ainda tem um objetivo para você em vida, entende? Então, se acautele um pouco, né? Refreie-se um pouco, seja prudente um pouco, tá? Mesmo assim, eu ainda capotei mais um carro depois disso, tá? Mas estou aprendendo, viu, gente? Agora, o que acontece? Eu estou esquecendo-me dessas coisas que já ficaram para trás.
e estou tirando a devida percepção, né, de uma coisa. O Pai me poupou, por quê? Porque Ele quer ainda me usar. Então, tem um objetivo pelo qual eu estou aqui. Do contrário, na primeira capotada, eu já teria estado partido em Deus, entendeu? Então, o que acontece? Não é se eu vou ser vitorioso na minha capotagem, ou se eu vou sair incólume nela, ou se eu vou sair com sequela dela. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte: Ronaldo, você quer viver? É a pergunta que eu me fiz capotando o carro. E exatamente naquele momento eu falei assim: pai, eu quero viver. Ronaldo, você acha que você tem algum objetivo para a tua existência? Aí eu penso o seguinte: pai, eu penso que sim. Se o senhor me acha digno de eu ficar aqui ainda, para poder, de alguma maneira, estar falando das minhas experiências com Deus e usar também dessa experiência do capotamento para poder te honrar e glorificar, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade, né? Aí eu me lembrei, né, dessa semana agora, do discurso que eu fiz, né? Por isso que eu falei para vocês, que eu me coloco de vez em quando em algumas enrascadas. E me coloquei diante de algumas enrascadas também, diante de vocês. Eu falei que é possível nós não morrermos. Se vocês olharem bem, é uma pregação minha antiga aí em Garanhuns. É possível nós não morrermos. Tá? Aí eu caí na besteira lá em Poços de Caldas de falar também a mesma coisa. Só que é muito mais antiga a minha pregação de vida eterna lá em Poços de Caldas do que em Garanhuns, né? Porque em Garanhuns eu fui um pouco mais sábio nas ministrações. E lá em Poços de Caldas eu fui bastante arrogante, entende? E falava claramente, né? Porque está escrito, caramba, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Está escrito. Se vocês olharem na palavra, está recheada de promessas de vida eterna. Né? Os israelitas, está escrito lá. Né? Olha bem o que isso falou para os israelitas. Vocês pegam a palavra e ficam a lei e ficam procurando na lei a vida eterna. E vocês fazem bem em procurar na palavra. Porque a palavra, a lei mosaica, fala a meu respeito. Mas vocês não vêm até mim para que vocês recebam vida. Tá? Aí eu começo a pensar, eu vejo claramente o que é que está acontecendo no nosso meio, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se você crê em mim, né, e beber da água que eu posso te dar, sairão de vocês rios de água viva. Então, senhor Mani, eu quero mostrar, assim, diante de todos nós, que de nós sai vida para você. Amém. Cristo em nós me dá essa convicção. Sai vida para você, tá certo? É um desafio que nós podemos experimentar e sairmos mais sábios dessa situação, tá? Eu quero continuar para poder cercar de todos os lados essa situação. Então, primeira coisa, não é por merecimento. Havendo cura, não é por merecimento. Não é porque o ser humano é bonitinho, não é por causa disso, não é por causa daquilo outro. Não. Simplesmente porque aprove a Cristo dar-nos essa vitória, porque não é uma vitória do ser humano, é nossa vitória. Esse é o primeiro ponto. Não havendo cura, ainda vão ficar nervosinho. Oh, nossa, quem que foi o incrédulo? Será que foi eu, Ronaldo? Será que foi fulano? Será que foi Beltrano? Será que... Não, gente, fique em paz. Olha bem, as nossas mentes estão depositadas em Cristo Jesus. Os nossos espíritos estão depositados em Cristo Jesus. Os nossos corações estão depositados em Cristo Jesus, tá? Agora, na minha hora de capotagem lá, eu falei, caramba, se eu sobreviver para que eu vou, né? Qual que é o interesse? O que Deus ganha nisso? Entendeu? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, que eu me lembro de falar disso, falo claramente,
Deus, né, miraculosamente me livrou. O primeiro carro que eu capotei, não, o segundo carro que eu capotei, né, o carro, uma loucura. Sobrou um único vidro intacto. Era onde eu estava, da minha porta, entendeu? Sobrou um pedacinho do teto que não amassou, um pedacinho. Era onde estava a minha cabeça, entendeu? E a única coisa que eu me feri foi que um pedaço de vidro caiu no meu bolso da minha camisa, e na hora que eu fui pôr a mão para poder pegar a minha carteira que estava no meu bolso da frente, o vidro furou a ponta do meu dedo e saiu bastante sangue. Foi o único machucado que eu tive. Agora, por que isso aconteceu dessa forma? Naquele momento, eu estava adorando o Pai. Naquele momento, eu estava fazendo uma viagem abençoada. Naquele momento, eu estava lá conversando. Quando vê, eu fiz uma operação errada, né? Fui ultrapassar o ônibus, não tinha carro nenhum. O ônibus estava escondendo uma estradinha de terra numa curva e saiu dessa estradinha de terra uma Paraty com uma família inteira, né? Eu estava certo, a Paraty estava certa e o momento estava errado, entendeu? Para eu não bater de frente para a Paraty, eu freiei, o ônibus percebeu, acelerou e na hora que eu dei a guinada para poder entrar e não bater na frente da Paraty, eu perdi o controle direcional. Achei um moirão de 30 centímetros de diâmetro, já bati, o carro entrou para dentro, do lado direito, na frente, voou, caiu de traseira, sanfonou a traseira, não ficou satisfeito, deu mais um tombo ainda, de cabeça para baixo, amassou o lado do passageiro inteirinho, que eu ia levar o meu filho Felipe comigo, graças a Cristo Jesus, não levei, entendeu? E só deu mais um tombo, ficou com a roda para baixo, e eu falei, caramba, né? 8 meses de carro, um carro novinho, né? E eu falei assim, pus a mão na minha perna, não senti dor, não senti nada, pus a mão em mim, não senti dor, não senti nada, abri a porta, desci, fui batendo a poeira do corpo, que fez muito barulho, muita coisa, né? Quando veio todo mundo gritando, ajuda o pessoal aí, deve ter morrido todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, calma, caramba, vai lá, vão socorrer. Eu falei, calma, sou eu que estou dirigindo. Eu que estava no carro, estou sozinho no carro, calma, gente. Né? Eu que acalmei todo mundo, que foi um bafafá. Mais de 20 pessoas na mesma hora estavam lá junto comigo, né? Aí o cara não acreditou. É você mesmo? Eu falei, calma, fica tranquilo, sou eu mesmo. Não acredito. Aí foi me pegando. Tá tudo bem com você? Pega no meu braço, outro pega na minha perna, outro não sei o que. Eu falei, calma, gente, tá tudo certo. Eu sou motorista. Deu tudo certinho. Louvado seja Cristo Jesus, porque realmente, naquela época era Jesus Cristo, tá? Realmente ele me livrou. Tá certo? E ele me livrou porque tem alguma obra para poder fazer comigo, entendeu? E todo mundo, nossa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Naquele momento ali, percebe? Eu já comecei a dar glória a Deus e já comecei a dar testemunho do livramento que ele me deu, entende? Naquele momento ali. Significa o quê? Ele tem uma obra para fazer comigo. Agora, que caramba, que coisa mais abençoadora. Ele me livrou. Eu não tive um único machucado, uma única sequela. O carro deu PT, né? E naquela época eu estava duro ainda, tinha seguro o carro, só que naquele mês, né, abençoado, né, eu não paguei a parcela do seguro. Perdi o carro. Perdi o meu ego de bom piloto, que eu tinha em mais alta consideração a a minha exímia pilotagem. Eu achava que eu era um excelente piloto de veículo, entendeu? Então, perdi o carro, perdi o ego, perdi a moral que eu tinha comigo mesmo, de ser bom piloto, mas ganhei uma experiência com Cristo Jesus tremenda, tá certo? E ninguém acreditou, até que realmente, pela minha verbalização, todo mundo começou a acreditar, porque a primeira coisa que eu fiz foi justamente, olha, Deus me livrou. Acabou, Deus me livrou, estou inteiro, louvado seja Deus. Mas o teu carro estragou muito, e daí? Qual é o problema? Né?
Na mesma hora eu já lembrei, né? Liguei para a Regiane e bem, e aí, tá tudo bem? Tá. Olha, capotei o carro, mas não tem nenhum problema, tá? Aí no meio da conversa perguntei para ela, ô bem, você pagou o consórcio? Consórcio não, perdão, o seguro? Ela falou, não paguei não. Falei, tá bom, glória a Deus. Eu já sabia que nós não iríamos receber o carro. Mas, e daí? Eu ia chorar? Eu estava alegre naquele momento. Antes eu estava adorando a Cristo Jesus. Depois do negócio, livramento grande, eu fiquei adorando mais ainda a Cristo Jesus. Estava duro, estava quebrado, estava falido. Fiquei duro, quebrado, falido e vivo para dar honra e glória ao Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem eu sirvo. Caramba, o que mais que eu poderia querer naquele momento ali? Entendeu? Agora, isso é uma experiência, né, de capotagem, entendeu? E eu quero, junto com vocês, experimentar a manifestação da cura divina em nosso meio, a manifestação da saúde divina em nosso meio. Eu quero experimentar isso com vocês. Eu sou fraco nisso, né? Mas eu não quero dar uma de Mano Dia, não. Eu não quero dar uma de Ronaldo, não, tá? Incrédulo. Tá certo? É o Ronaldo, viu, irmão Nodinho? Não é a senhora, não. Ei, Eu não quero dar uma de Ronaldo, percebe? Eu quero negar o poder de Cristo. Por isso que eu estou nervoso com a senhora, não. Estou nervoso comigo, irmão Nodinho. Estou nervoso comigo. Estou chateado comigo, percebe? Porque eu não posso negar o poder de Cristo. O Cristo que nós servimos pode livrar agora o Sormani desse problema. Agora. E outra coisa, não é só livrar o Sormani, não. Voltar a visão dele. Agora. Pode voltar o paladar, o olfato. Pode voltar agora, porque curar só de tirar o tumor, não. Entendeu? Eu quero a cura completa. Percebe? Você pode crer comigo, minha irmã? Você pode crer comigo, meu irmão? Amém. 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 Você... Quando eu soube, sabe o que eu disse para ele? Só, mãe, a gente orou tanto para que você voltasse a ver. E não aconteceu. Mas o que acontece é o seguinte, você nunca foi cego. Apenas o nervo óptico não ficou desligado, não mandou mais mensagem para a sua visão. Quem sabe se este é o meio pelo qual Deus vai voltar a sua visão. Quando o médico, por favor, vai tirar de novo esse caroço, ele coloque, ele possa fazer a ligação do seu nervo óptico e você volte a ver. Já pensou? Está acontecendo. É possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora, não é o ser humano que está nisso, não. Somos nós que estamos nisso. Isso mesmo. Quem sofre no corpo de Cristo, todo o corpo sofre com ele. Amém. Se alguém se alegra no corpo de Cristo, todo mundo se alegra com ele. Esse é o funcionamento do corpo de Cristo. Então, nós estamos aqui falando de coisas espetaculares. Nós estamos falando de visões lindas, maravilhosas. Nós estamos falando de honra, que é de Cristo, de uma maneira muito intensa. Nós estamos falando de situações aqui que os antigos queriam experimentar. Nós estamos falando de situações que anjos anelaram estar aqui, desejaram estar aqui no nosso lugar. E não foi dado a eles, foi dado a você, minha irmã, foi dado a você, meu irmão, que está me escutando aqui. Tá? Então eu estou declarando, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E eu estou falando uma palavra de Cristo para você. Eu estou sendo uma boca aqui, uma mula zurrando, tá certo? Para poder falar para você acerca de quem é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o libertador, é o resgatador. Ele pode curar, ele cura. Ele não pode não, ele cura, tá? Agora, o que acontece? O que nós precisamos de fazer? Primeiro, vamos esquecer das coisas que para trás ficam. Não é por merecimento. Primeiro. Segundo, não andeis ansiosos de coisa alguma.